Olá, seja bem-vindo. Hoje iremos falar sobre oração. E o nosso texto base será o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 14. A oração sempre esteve presente na prática devocional do povo de Deus. Os patriarcas oraram, Moisés orou, os profetas foram homens de oração. Jesus orou, os apóstolos também oraram, e os reformadores ensinaram e praticaram a oração. A Bíblia nos incentiva a orar. Jesus disse: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei." E no Evangelho de Lucas, Jesus disse: "E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?" O apóstolo João disse: "E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve." Os reformadores falaram a respeito da oração. Martim Lutero disse: "Muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde podia ir." Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse: "Em geral, jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes." E eu gostaria de afirmar que a oração é reconhecimento. A oração é reconhecimento de que Deus é Pai. No verso 9, Jesus disse: "Pai nosso que estás nos céus." A graça salvadora não apenas transforma homens escravos do pecado em servos de Cristo, mas também os transforma em membros da família de Deus. O apóstolo João, de uma maneira tão gloriosa, ele disse: "Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus." E, de fato, somos filhos de Deus. A oração é reconhecimento da realidade do reino de Deus. O Senhor Jesus disse: "Venha o teu reino." O reino de Deus diz respeito ao governo ou domínio de Deus como soberano ou governante sobre toda a criação. Jesus pregou sobre o reino de Deus. Ele disse: "O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho." Oração é reconhecimento da vontade de Deus. No verso 10 ainda, ele disse: "Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu." A fé, disse Calvino, não consiste na ignorância, senão no conhecimento. E este conhecimento há de ser não somente de Deus, senão também de sua divina vontade. Deus tem uma vontade para o seu povo. Deus tem uma vontade para a sua e para a minha vida. E o apóstolo Paulo disse: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A oração, ela é reconhecimento das nossas necessidades. Verso 11 e o verso 12 diz: "O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores." Verso 13: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal." A oração, ela é reconhecimento da necessidade de sustento. Precisamos do pão nosso de cada dia. É reconhecimento da necessidade de perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas. É reconhecimento da necessidade de santidade. E não nos deixes cair em tentação.
e da necessidade de proteção, mas livra-nos do mal. Mas a oração, ela é reconhecimento da soberania de Deus. Ainda no verso 13, ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus é soberano. A soberania de Deus é o seu poder e domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus e nada pode impedir Deus de cumprir seus planos. É o reconhecimento de que tudo é de Deus. O Salmos 24, verso 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Eu gostaria de concluir perguntando a você: será que posso ser discípulo de Jesus sem cultivar o hábito de orar? Quanto tempo você tem dedicado em sua oração? Cultive uma vida de oração. Desenvolva a intimidade com Deus por meio da oração. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família em nome de Jesus. Amém.